Simon Bianchini explica para os ouvintes da Rádio Gaúcha o que está acontecendo com o Thiago Maia, a reviravolta na novela. Ele fica no Inter, as últimas informações sobre a situação do Thiago Maia. 12:09 do dia 8 de janeiro de 2025. Neste momento, o Thiago Maia segue como jogador do Internacional. Gabardo, nos últimos dias, o Santos fez uma segunda carga para levar o atleta de volta à Vila Belmiro. O Inter fez algumas exigências. Você trouxe na segunda-feira pela manhã os valores, os bastidores dessa negociação, que teve a concordância do Santos, com uma pequena modificação. Primeiro, 4,5 milhões é a dívida do Inter em euros, 4,5 milhões de euros a dívida do Inter com o Flamengo. O Santos tinha a proposta de assumir esse parcelamento e teve o ok por parte do Inter, que pediu pela liberação do Thiago Maia para ele, Inter, 2,5 milhões de euros à vista. O Santos sinalizou de forma positiva, mas fez um acordo com o Inter. Pagar 2 milhões agora e dentro de um mês, depois da assinatura do contrato, 500 mil euros. A negociação estava andando. Mas, ontem à noite, a grande reviravolta. O Santos desistiu de forma pública e fez esse comunicado via imprensa, alguns jornalistas do centro do país. O Inter entende nesse momento que faltou liquidez financeira para o Santos para, quem sabe, honrar daqui a 30 dias e todo esse montante da negociação. E por isso entende que o Santos fez esse recuo estratégico. E essa é a leitura. Nesse momento, o Thiago Maia segue treinando na pré-temporada do Inter para a disputa da temporada de 2025, mas o Inter compreende que o modelo está desenhado, inclusive com os departamentos jurídicos tendo conversado nos últimos dias sobre o contrato, sobre garantias bancárias, sobre várias situações desta negociação, que ainda não pode ser descartada. Mas, neste momento, o Thiago Maia segue como jogador do Inter, mas se o Santos fizer o pagamento desses 2,5 milhões de dinheiro pro Inter, 2,5 milhões de euros, e quitar a dívida junto ao Flamengo, a transferência será concluída com o Thiago Maia voltando ao Santos depois de algumas temporadas e depois de um ano no estádio Beira-Rio, onde ele foi titular, ponto central da equipe do Roger em 2024, mas o Inter entende que pode ser uma boa negociação e por isso ainda não descarta uma nova reviravolta, novos capítulos nessa novela que se arrasta há um bom tempo. Pode ter muita coisa, né, Simon, por trás dessa história toda. O Santos pode não ter gostado da repercussão, e realmente estava ruim, né, em relação aos valores envolvidos. Pode não, daqui a pouco o Santos não ter conseguido dinheiro para pagar à vista que o Inter estava exigindo, e aí daqui a pouco fez o recuo para ver se o Inter aceita um parcelamento, que pelo jeito não vai aceitar. Enfim, pode ter muita coisa por trás disso nessa novela, que pode ter tido o capítulo final com a permanência do Thiago Maia no Inter, ou não. Vamos acompanhar. Então, por enquanto, o Thiago Maia fica, né, e é um titular ao lado do Fernando para o início da temporada. Semana que vem tem um amistoso contra a seleção do México no estádio Beira-Rio, quinta-feira, dia 16. E o que mais pode ter de novidade envolvendo contratações do Inter nessa semana ou nos próximos dias aí até a semana que vem? Os dois primeiros nomes que devem ser confirmados pelo Inter como reforços para 2025 são Ronaldo, volante revelado pelo Flamengo, que jogou nos últimos meses no Juventude. Ele já passou por exames médicos para assinar um contrato de 2 anos com o Colorado. O outro nome é o Vitinho, atacante, ex-Atlético Paranaense, Bragantino e que pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, chega por empréstimo de uma temporada. Os dois já passaram por exames médicos para assinatura dos vínculos, então estão logo na sequência sendo anunciados pelo Inter, com apresentação também nos próximos dias para ficar à disposição do técnico Roger Machado. Então o Vitinho, que vem para ser o jogador de velocidade, uma alternativa ao Wesley, né? Eu acho o Vitinho um bom jogador, pintou muito bem no Atlético Paranaense. No Bragantino também fez alguns gols, enfim, acho que é uma alternativa interessante para ser um jogador de velocidade. E o outro é o Ronaldo, né? Que é um meio-campista, que até se imaginava que poderia ser o substituto, né, do Thiago Maia, mas acho que vem também para ser um reserva do Fernando, né? Que é um jogador que sofreu com lesões em 2024 e pode jogar ali como primeiro volante. Então, 2 reforços para compor o grupo, né? Que em tese serão reservas.
Isso, são jogadores que o Inter busca dentro dessa filosofia de mantendo a base de um time titular, agora reforçar pontualmente o grupo para dar mais alternativas e aumentar até o nível do elenco do Inter para 2025. Mas, Gabardo, o Inter não vai parar por aí. E aqui um relato importante, porque eu venho anunciando aqui que o Inter encaminhou a compra do Bernabei, tem tudo acertado com o Celtic, com o próprio Lanús, e falei a data do anúncio da compra desse jogador. Pois a informação que me foi passada hoje por uma pessoa que está em Glasgow, negociando, fechando todos os acordos com os dois clubes e também com os representantes do jogador, me disse o seguinte: esse anúncio atrasou, houve um pequeno atraso na assinatura, na troca de minutas, e deve ser apenas oficializado amanhã. Então, um pequeno atraso nessa negociação, mas repetindo, que nós trouxemos, está tudo muito bem encaminhado, falta apenas a assinatura ok do contrato. Não há nesse momento outros interessados em bancar essa quantia de 5 milhões e meio de euros mais 500 mil de bonificação ao Celtic. Mas o Bernabei já comunicou, inclusive, a pessoas próximas que está voltando ao Rio Grande do Sul já nos próximos dias. Em paralelo, surgiram 2 novos nomes no horizonte do Inter de contratações. Carboneiro, ponta campeão da Sul-Americana pelo Racing, 25 anos. O Inter faz uma proposta de empréstimo por esse jogador, espera resposta do Racing nas próximas horas. E também um nome que está no radar é o Ramon, lateral esquerdo de 23 anos, revelado pelo Flamengo, disputou o último Brasileirão por empréstimo do Olympiacos da Grécia no Cuiabá, foi rebaixado da Série B do futebol brasileiro, mas chegaria para ser uma alternativa ao próprio Bernabei nessa abertura de ano, o Inter se movimentando no mercado de transferências com todos esses nomes.